acumular pontos foi por muito tempo a estratégia de muitos brasileiros para fazer aquela viagem dos sonhos. Mas esse mercado está mudando. Hoje, pontos passaram a funcionar quase como um ativo financeiro. Podem ser usados para compras, pagamento via Pix, transferência entre parceiros e até convertidos em dinheiro. E para falar sobre esse mercado de pontos, hoje no De Frente com o CEO vamos conversar com André Felauer, CEO da Livelo. E viemos até a sede da Livelo em São Paulo para conversar com o André sobre carreira, lições de liderança e a expectativa desse negócio bilionário que não se resume apenas em milhas. Fica com a gente, o De Frente com o CEO começa agora. André, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Obrigado, Laiane. Um prazer estar com vocês aqui, participar desse programa tão bacana. Eu que agradeço por nos receber aqui na sede da companhia, na sede da Livelo em São Paulo. E para começar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho da sua carreira? Vamos. Eu quero conhecer um pouquinho quem é o André antes dessa cadeira de CEO, até porque você é formado em administração, passou por grandes companhias como Credit Card, Citi, Smiles, e desde dezembro de 2021 você é CEO aqui da Livelo. Sim. Conta um pouquinho para a gente quem é o André. Bacana. Bom, sou o André Felauer, sou casado com a Cris, tenho um filho de 21 anos, Diogo. Mas a minha origem, eu nasci no sul do Brasil, né, em Porto Alegre, aí mudei muito jovem para o Rio. Meu pai trabalhava numa empresa e teve que se mudar algumas vezes. Eu acabei morando em Santa Catarina, onde eu fiz faculdade. E desde o ano de 2000 eu estou em São Paulo. Então, eu estou em São Paulo há 26 anos. Eu digo que onde eu mais morei foi em São Paulo. Então, acabei, sempre quis fazer administração, sempre gostei muito do tema e muito com viés de marketing. Fiz pós-graduação em marketing também na SPM do Rio, na época. Isso abriu muitos horizontes para mim e acabei começando a carreira na Credit Card, na área de marketing. Então, e acabei enviesando bastante para um lado de produtos, olhando produtos, canais de distribuição, preço, toda essa discussão e uma carreira bastante longa em cartão de crédito no mercado financeiro e no varejo de bancos. Tive uma passagem no Citibank nos Estados Unidos também, trabalhando na área de cartões de lá, então foi muito bacana. Isso foi se desenrolando. A visão loyalty, ela partiu um pouco daí, porque o cartão de crédito, na verdade, é um grande cliente de loyalty, né? Um fornecedor de pontos para os clientes. Então, a partir daí, eu comecei a ter esse contato e acabei indo para a Smiles no ano de 2013. Então, aí já conhecia bastante o outro lado e a gente começou essa carreira que daí depois me trouxe aqui para a Livelo. Você teve essa experiência internacional nos Estados Unidos pelo Citibank. E também teve uma experiência na Argentina como CEO da Smiles, né? Foi sua primeira experiência como CEO. O que você aprendeu sobre liderança tendo essa experiência internacional? Acho que eu falo muito que quando eu fui para a Argentina, isso foi no final de 2017, a empresa decidiu que ia se expandir internacionalmente. E aí eu fui para a Argentina para montar a operação do zero, não existia operação lá. Então isso foi muito bacana, primeiro, por algumas razões. Primeiro que é uma experiência diferente do ponto de vista cultural. Eu não falava espanhol na época. E tinha que montar uma empresa, convencer pessoas a virem trabalhar com a gente nesse momento, uma empresa que não existia ainda. Então foi esse desafio de ter muita tranquilidade, passar muita credibilidade no sentido de que vem trabalhar com a gente. Eu tirei pessoas de empresas muito grandes na Argentina para trabalharem com a gente, para apostar num plano que deu super certo ao final. Eu acho que o fato de você ser o representante da empresa no país também, isso dá uma certa bagagem, porque você tem que falar com toda a parte de governo, a parte de contabilidade, como é que você monta essa história toda no Brasil. Então isso deu bastante bagagem nesse sentido. Então foi uma experiência muito boa, que era para durar 3 anos, durou 1 ano e meio, porque nesse meio tempo eu fui chamado para assumir a Smiles aqui no Brasil, né? Então foi muito interessante, porque soma a experiência de ser o número 1 da operação num país diferente do seu, né? E como aconteceu o convite para vir para a Livelo? A gente já, na época que eu estava na Smiles, a Smiles já era um grande parceiro, né, da Livelo. A gente, lá na época da Smiles, de alguma forma ajudou os dois bancos a criarem a Livelo, passando um pouco de experiência do que a gente tinha. Então a gente sempre foi um parceiro muito grande aqui da Livelo. Havia uma posição aqui aberta, isso no mercado, os Headhunter me procurou perguntando se eu tinha interesse. Eu falei, conheço, somos parceiros, e começamos a discutir isso. Foi um processo relativamente longo, levou isso uns 6, 7 meses de conversa, até que deu certo a oportunidade de eu vir para cá e comecei aqui em dezembro de 21. Então foi muito bacana, mas era algo que
a gente já tinha um relacionamento de alguma forma como clientes e fornecedores. Né? Imagino que foi um momento também delicado, ainda tinha os impactos ali da pandemia também, né? O que te motivou a aceitar esse cargo de CEO da Livelo? Eu acho que foi, assim, primeiro uma empresa admirável, né? Criada pelos dois bancos, está fazendo 10 anos esse ano, empresa enorme, e que tinha uma cultura muito, muito interessante do ponto de vista de vontade de crescer, de cuidar das pessoas, uma cultura bastante legal e muito capitaneada quando a gente vê a visão que vem derivada dos dois bancos, são duas instituições gigantes, muito também, que a gente admira bastante, e a gente começou a falar, pô, acho que tem sentido aqui, e a experiência que eu tive na Smiles ajudava muito aqui, que é esse relacionamento com as companhias aéreas, conhecia um pouco do outro mercado do lado de lá, né, que são as aéreas, e tive um ciclo espetacular dentro da Smiles que estava se fechando com o fechamento de capital da própria Smiles. Então foi um momento que casou o meu momento lá com a oportunidade que existia aqui na Livelo. A gente está falando de uma empresa que faturou no último ano 6,5 bilhões de reais. Exato. Crescimento ali de 10%, né, Isso. em relação ao ano anterior. E qual a expectativa para esse ano, um ano em que vocês completam 10 anos, né, aqui no Brasil, um ano também de Copa do Mundo, que acredito que deve ter agitado aí os negócios. Qual a expectativa para esse ano? Bom, acho que a gente está bastante animado. Os primeiros 6 meses do ano foram muito bons. A gente tem crescido taxas aí próximas de 20% versus o ano passado. E aqui acho que tem muita coisa que a gente tem plantado ao longo dos últimos anos que a gente está começando a colher os frutos agora. Bastante investimento em tecnologia, bastante investimento em plataformas, em modernização de toda nossa estrutura, nossa forma de trabalhar, tem nos permitido trazer bastante coisa nova para os clientes e também agora começar a colher esses frutos, como eu falei. Aqui, quando a gente vê a Livelo, desde que ela foi criada, ela tem crescido a uma média de aproximadamente 20% ao ano. Então, a cada 5 anos, a gente está quase que dobrando de tamanho. Então, quando a gente olha desde 21, quando eu cheguei para cá, a gente praticamente dobrou em termos de tamanho e nosso plano para os próximos 5 anos é dobrar de novo de tamanho. Então, para isso a gente tem um trabalho muito forte, um plano muito bem desenhado para que a gente consiga atingir. Não é fácil, mas a gente está no caminho de fazer essa visão. A gente tem um dos nossos valores aqui na Livelo como é que a gente sonhar alto, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente consegue de fato transformar cada vez mais essa empresa. Uma meta de chegar a 11 bilhões, 11 né? bilhões de faturamento. Em 4 anos. Isso, exatamente. Bom, depois a gente vai falar um pouco mais desse plano, mas eu acredito que tem muito a ver sobre inovação, né? Todo esse histórico aí de crescimento. Até porque em 2016 a Livelo foi criada com todos os pontos que vinham do Banco do Brasil, do Bradesco, e depois vocês mudaram essa lógica, transformando muito esse mercado. Em que momento vocês perceberam que a empresa precisava deixar de ser um programa bancário para se tornar um ecossistema de engajamento, como vocês costumam dizer? Quando a gente, originalmente, ela tinha uma ideia, ela já nasceu grande no sentido de que passou a ter o faturamento de 2 bancos que já eram muito grandes, né? Tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco. Mas a partir daí, então, nessa época, se imaginar que 100% dos pontos vinham desses 2 bancos e praticamente 100% dos pontos iam para companhias aéreas. E aí, quando você olha 10 anos depois, hoje 65% do faturamento da Livelo vem de fora dos 2 bancos. E só 60% dos pontos são resgatados para companhias aéreas. Então a gente diversificou muito o que a gente estava fazendo. Então, e aqui tem um ponto interessante, quando a gente olha do ponto de vista de transações, 85% das transações feitas na Livelo não são para aéreas, são transações de outros produtos, seja de resgate de produtos do nosso shopping, nosso marketplace, viagens na nossa própria plataforma, ou transações de Pix, ou no ponto de venda de resgate. Então, isso trouxe para a gente uma capacidade de atender um público mais amplo do que originalmente nos gerou a própria Livelo, que era só o cara que acumulava no cartão e eventualmente viajava depois transferido para uma aérea. Então, isso foi interessante e a gente também trouxe para o ecossistema mais de 600 parceiros. A gente está falando são no total 26 bancos que participam com a gente, mas o varejo hoje, quando a gente olha o e-commerce, 85% do e-commerce, ou seja, empresas que representam 85% do e-commerce estão na Livelo de alguma forma, para acúmulo ou resgate ou os dois. Então isso é bacana, que dá uma capilaridade boa para quem tem pontos de Livelo, de poder usar e acumular pontos em diversos negócios. Daí vem o ponto que a gente fala que é um ecossistema. A gente orquestra, do ponto de vista de loyalty,
várias relações entre várias empresas e os nossos 60 milhões de clientes. Mas de todas essas soluções que a Livelo oferece hoje, qual é o core business hoje? Ainda continua sendo as milhas? É assim, olha, primeiro, vamos lá, do ponto de acúmulo, né? Pontos que entram na Livelo. A gente tem 3 grandes blocos. Primeiro são os bancos, que é o que originou a gente. A gente tem uma outra visão, que é o B2C, que a gente fala que é a venda de pontos para o consumidor final. Aí o destaque é o nosso clube. A gente aí tem, não vou te dizer o número, mas a gente está próximo de 1 milhão de assinantes que pagam todo mês para receber pontos e também terem vantagens dentro da Livelo. Então, isso é um ponto importante para a gente. E a outra visão é o varejo, ou seja, você ganha pontos por comprar dentro dos parceiros do ecossistema da Livelo. Então, são os 3 principais aí, grandes somas de volume. Quando olha em resgate, a gente ainda tem 60% do volume de pontos indo para aéreas, todo o restante já está dividido entre transações que a gente fala de PDV, que a gente chama de Livelo Pay, de modo geral, transações que você pode fazer via o próprio app Livelo, uma transação de Pix, transferência de cashback para conta corrente, enfim, outros produtos que a gente tem. Então, essa é um pouco da distribuição que a gente vê hoje. Além do consumidor, vocês também estão fazendo parcerias com empresas, né? Conta um pouquinho sobre essas parcerias. Tem Uber, tem Casas Bahia, tem muitas do varejo, né? Quando é que vocês perceberam que nessa área também existia uma oportunidade? A Livelo já vem apostando nisso há bastante tempo, se estruturou bastante para isso e hoje a gente está colhendo bastante fruto dessa estratégia que a gente teve. Então, quando a gente fala de uma divisão chamada Livelo Empresas, é uma forma que a gente tem de produtos que a gente oferece para o B2B, para os clientes, né, de outras empresas. Então, por exemplo, quando a gente fala do Compre e Pontue, são parcerias com varejistas, por exemplo, você compra pela Livelo e ganha pontos. Então, esse é um negócio que tem crescido bastante, a gente tem feito boas parcerias aqui, tanto no varejo quanto em viagens, e no mercado financeiro, de alguma forma, também, porque você compra consórcio, ganha pontos, você compra produtos de câmbio e ganha pontos. Então, a gente conseguiu criar um negócio, e hoje isso já é 20% do faturamento da Livelo, né, quando a gente fala de Livelo Empresas. E a gente está se estruturando cada vez mais para que a gente tenha soluções que atendam necessidades específicas de cada um desses segmentos. Quando a gente fala, por exemplo, do varejo, a gente tem campanhas que a gente faz aqui com os parceiros nossos, a gente chega a ter 30% de conversão. Então o parceiro falou, pô, ao invés de eu investir em algum outro tipo de mídia, se eu investir na Livelo, eu consigo ter uma conversão muito boa com os clientes e eu só pago se der certo. Então a gente costuma dizer, né, normalmente, que se um varejista hoje, de alguma forma, não está na Livelo, ele está deixando dinheiro na mesa. Ele poderia ter um canal aqui e aproveitar para fazer esse volume. A gente tem... E por que essa lógica acontece? A gente tem hoje 60 milhões de clientes. As pessoas que estão aqui são apaixonadas por pontos. A gente chama de Livelo lovers, né? Os caras que amam acumular pontos. Então, e eles têm um ambiente aqui onde eles estão muito mais abertos a receberem ofertas de outros produtos que fazem com que eles acumulem pontos para realizar o que eles desejam, seja viagem, seja trocar por um produto, por alguma outra coisa. E André, o Pix mudou a forma como o brasileiro movimenta o dinheiro, né? Como o Pix tem impactado o negócio da Livelo hoje? A gente tem 2 visões aqui do Pix. A primeira é que originalmente, quando a Livelo foi criada, você fazia a compra no cartão de crédito e ganhava ponto no cartão de crédito. E ainda continua sendo um negócio super importante. Porém, a gente fala que a gente democratizou o acesso ao acúmulo de pontos. Você consegue comprar nossos parceiros de varejo, por exemplo, pagando com Pix e ganhando pontos. Então, essa é uma forma que a gente começou a trazer, que é interessante de você possibilitar quem eventualmente não quer usar o cartão, não tem um cartão, poder participar desse mundo. E o segundo ponto foi usar. Uma grande dor das pessoas é, pô, não sei o que eu posso fazer com meus pontos, eu não juntei pontos suficientes para fazer uma viagem. E muitas vezes, no passado, os programas não davam tantas opções assim. Hoje a gente tem uma transação que você pode fazer pelo próprio app da Livelo usando o Pix. Então você transforma seus pontos em dinheiro para pagamentos com Pix, seja ali do QR Code, transferido para alguém. Isso dá para quem tem um outro tipo de uso, que não é o cara que quer acumular para uma viagem, por exemplo, usa a hora que ele quiser o ponto, para pagar um café, para pagar o táxi, manicure, o que ele quiser. Então isso é muito legal da gente ver. Então trazer esse ponto, a possibilidade de você usar os pontos no dia a dia e ganhar pontos no dia a dia é muito interessante. Então 2 exemplos que a gente tem. O Uber, que você mencionou, é um exemplo. Você conecta as 2 contas do Uber e da Livelo, você faz suas corridas e ganha pontos. Então, isso é bacana, que traz a Livelo para o dia a dia, para um uso mais recorrente e frequente. E existe uma diferença entre milhas e pontos, né? Você pode explicar para a gente, por favor, André? Bom, isso é um pouco de nomenclatura. No final, as companhias aéreas, quando lançaram, por exemplo, a Smiles usa o termo milhas, que são, como ela nomeia a moeda dela, então você acumula milhas voando e você tem as milhas lá.
O grande fato que a gente fala da Livelo é que, você pode ver até aqui no escritório, a gente vai passar depois aqui, pontos viram tudo e tudo viram pontos. Então, seus pontos Livelo se transformam em milhas, se você quiser, transferindo para um desses programas. Então, a diferença nesse sentido é muito mais uma nomenclatura do que, de fato, uma diferença fundamental. Obviamente que, quando você tem programas de companhia aérea que você ganha pontos, outros você ganha milhas. Então, é muito mais uma nomenclatura, um jeito de falar, porque as companhias aéreas, historicamente, medem os voos em milhas voadas, né, em distância. Então, por isso daí que veio a ideia de milhas. E é um negócio que nasceu muito tecnológico, super tecnológico, né? Como vocês têm usado hoje a inteligência artificial para inovar ainda mais a Livelo? Esse é um ponto que acho que está nas conversas de todo mundo o tempo todo. Acho que é a primeira vez na história que a gente vê onde uma pessoa física provavelmente tem mais capacidade de usar IA do que as empresas, por conta de você baixa 2, 3 aplicativos, você tem muita informação. Eu acho que tem duas visões aqui quando a gente fala de IA, que a gente trabalha na Livelo. Uma é como é que a gente tem a tecnologia disponível para a gente poder usar e criar em cima dela. E aí tem um ponto importante de entender qual tecnologia você deve usar ou não, porque tem muita coisa acontecendo, então a gente tem uma estrutura aqui de governança que consegue entender e mapear o que faz mais sentido para a gente e adotar isso de uma forma segura, que é muito importante. O outro é cultural. Então, as pessoas estão se deparando com a IA mais recentemente. Então, você pensar que você tem todo esse arcabouço de inteligência artificial à tua disposição, como é que você usa isso? Se você não tiver a cabeça pensando nisso, é muito difícil. Então, se você quiser pegar um processo que você montou para pessoas fazerem e querer adaptar a IA, talvez você tenha o pior dos dois mundos. Então, como é que você revê teu processo, sabendo que você tem inteligência artificial à disposição para poder usar? Um exemplo que a gente tem aqui hoje, a gente virou case do próprio Google em adoção de IA, né? Aqui na Livelo a gente tem feito um trabalho muito bacana, cultural, e a gente vê que hoje 80% dos funcionários da Livelo usam diariamente IA. Isso é muito importante porque traz produtividade, traz capacidade da gente fazer coisas mais rápido, com mais qualidade. E para quem viaja ou até mora fora, né, do país, como é que esses serviços podem impactar o cliente? Até porque muitas vezes ele não vai pegar Uber aqui, vai pegar lá fora. Para além das viagens, né? Sim, que sim. tipo de serviço, que tipo de solução, de benefício a Livelo pode proporcionar também para as pessoas fora do país? Hoje a gente tem parcerias aí com o próprio Banco do Brasil, Bradesco, o BB Américas e o Banco Bradesco na Flórida, que a gente usa, esses clientes que têm cartão lá, eles conseguem acumular pontos Livelo. Então hoje é essa a principal. A gente está muito hoje concentrado aqui no Brasil e o nosso plano, acho que tem muita coisa para ser feita aqui ainda, mas a gente já trabalha com esses dois nossos parceiros sócios nos bancos internacionais que eles têm nos Estados Unidos, por exemplo. Então é o que a gente costuma fazer. Aqui uma discussão sempre me pergunta, mas vocês vão internacionalizar a Livelo ou não e tal? Eu acho que é uma discussão que a gente tem recorrentemente, mas o que a gente viu faz sentido, mas acho que a gente está priorizando algumas outras coisas que a gente tem para fazer ainda dentro do Brasil, com iniciativas como essas que eu mencionei fora. Mas, obviamente, a pergunta até pela minha experiência, você foi para a Argentina, você vai abrir também na Argentina e tal. Não é algo que a gente está pensando por curto prazo agora, mas é algo que está sempre na nossa visão de como é que a gente consegue expandir a Livelo. Estamos falando de uma empresa que flexibiliza o poder de compra muitas vezes, né? Sim, sim. A gente está falando de pontos que podem comprar viagens, pontos que podem ser transferidos via Pix. A gente pode dizer, então, que estamos assistindo ao nascimento de uma nova categoria financeira? Eu acho que, eu não te diria uma nova categoria financeira, mas eu acho que ele de alguma forma, ele caminha em conjunto com você otimizar o que você já faz. A gente costuma dizer que você não precisa gastar mais para ganhar ponto. É só você direcionar o que você já faria de consumo normalmente para ganhar pontos. Eu dou sempre um exemplo de um amigo meu que a geladeira dele quebrou. Ele teve que comprar uma geladeira nova. E ele falou, tem que gastar R$5.000 numa geladeira e tal. E ele comprou pela Livelo. E ele ganhou, tinha uma promoção de pontos, ele ganhou, sei lá, 50 mil pontos, porque ele comprou a geladeira pela Livelo. E ele falou, André, você ressignificou a minha geladeira. Eu olho para a geladeira, eu lembro que eu vou viajar com esses pontos, que eu vou fazer alguma outra coisa. Então, era um consumo que ele já ia fazer, ele só foi, de alguma forma, gastou de forma mais inteligente e usando isso. Então, isso acaba gerando um benefício importante, que se você fizer isso com bastante disciplina, você provavelmente vai conseguir ou viajar ou trocar por outras coisas. Então, eu te diria que ele ajuda um pouco nessa educação financeira, de certa forma, e é um benefício que você tem extra fazendo a mesma coisa que você já faria. Bom, vamos falar agora de quanto a Copa do Mundo impactou o negócio, porque vocês ofereceram diferentes soluções aí, benefícios
Teve até figurinha aí também. Sim, Conta sim, pra sim. gente aí o quanto esse evento foi importante. Ainda está sendo, tudo bem que pra gente já acabou praticamente, né? Pois é. Mas ainda está sendo importante aí para o negócio. Tá, a gente vê assim, o comportamento do consumidor, aí você mencionou a figurinha. Acho que isso é bem emblemático. A gente vendeu, desde abril, né, para cá, mais de 1 milhão de figurinhas. 1,3, né? Então isso é 1,3 milhão de figurinhas. Isso é muito bacana porque é uma forma de você. Aí isso a gente fala de você comprar figurinha resgatando, usando pontos para comprar figurinha ou álbum, e também ao mesmo tempo você poder comprar essas figurinhas desse álbum e ganhar pontos por isso. Uhum. Então a gente viu um engajamento muito grande das pessoas nesse tema, chamou a atenção. Sempre que tem Copa do Mundo, a gente tem um reflexo importante em telas, né? Então venda de televisão, venda de troca de televisão para ver a Copa, e tal. Isso a gente teve um movimento importante também. E eu acho que, por outro lado, que você tem entre aspas, os feriados por conta de jogos, né? Naturalmente, nesses momentos você tem uma queda, mas, por exemplo, a gente tem parceria com o Zé Delivery, por exemplo. Você pode comprar cerveja e ganhar ponto. Então, tem algumas coisas interessantes que a gente tem, e a ideia que a gente tem é você ter um ecossistema que realmente possa suprir todas as suas necessidades que você precisa de consumo em vários aspectos do momento. Então, Copa do Mundo, acho que são os principais destaques que eu traria para te dizer. E viagem? Teve muita gente comprando viagem nessa época? Aumentou muito o volume? Ou não? Assim, quando a gente fala viagem especificamente para a Copa do Mundo, são tickets muito altos e que são comprados com muita antecedência, né? Então, normalmente a gente tem algum efeito, mas o nosso maior efeito nessa época do ano é as férias de julho, tá? Então, muito menos a Copa, mas mais a visão de tirar férias, e a gente tem aí um movimento bastante grande de maio, junho, já com a visão de julho, né? O pessoal viajar em julho. Então, o ADVP que a gente fala, né, que é a antecipação, com quantos dias antes o cliente compra a viagem, normalmente um ADVP que a gente fala de uns 90 a 120 dias para viagens internacionais, e para viagens nacionais em torno de 45 dias antes as pessoas compram. Óbvio que quando você compra com pontos, né, quanto antes você comprar a passagem, mais barato você vai pagar. Então a gente também tem essa mesma lógica, né? Então esse é o efeito maior quando a gente fala de viagem nessa época agora. Vamos falar agora um pouquinho da Elopar? Até porque estamos falando de uma empresa de 10 anos, né? Qual foi a principal contribuição da Livelo para a Elopar e para os seus acionistas também nessa década? Assim, eu vejo como uma empresa que conseguiu, primeiro, de alguma forma otimizar bastante e reduzir, acho que bastante, otimizar muito o custo que os bancos tinham ao comprar pontos ou milhas, né, digamos assim, no mercado. Então isso foi muito importante. Ao mesmo tempo que abriu, como eu te falei, 65% do faturamento vindo de fora dos dois bancos, gera uma escala importante do ponto de vista de tamanho da empresa, o que reduz ainda mais o custo dos bancos e, ao mesmo tempo, devolve para eles parte desse resultado, né? Então, isso é muito importante. O negócio de fidelidade é um negócio que gera bastante caixa, né? Então, a gente, naturalmente, durante esse período, gerou bastante caixa, que pôde dar para os acionistas opções aí de utilizar esse caixa para fazer outras transações. O próprio fechamento de capital da Cielo, por exemplo, a gente teve contribuição nisso. Então, o nosso trabalho aqui como é que a gente é uma grande pagadora de dividendos, né, para os acionistas. Isso, desde que a gente entregue bem os resultados, deixa eles bastante felizes. Falando em resultados, fala para a gente qual a expectativa para esse ano, o que a gente pode esperar de novo, de parceria, expansão, algum serviço novo, o que a gente pode esperar de novo da Livelo? Eu acho que a gente tem visto algumas coisas interessantes. A gente tem, não vou poder te dar detalhes agora, mas a gente tem algumas coisas que a gente está colocando ao longo das jornadas dos clientes, por exemplo, para resolver algumas dores que a gente tem. Discussões sobre como é que eu posso... Um exemplo que a gente já fez recentemente e que tem dado bastante fruto, que é o Clube Livelo, o fato de seu ponto não expirar. Esse era um ponto importante no mercado que todo mundo tinha essa dúvida. Pô, meu ponto expirou, como é que eu faço e tal? Hoje, quando a gente olha a Livelo, o nosso breakage, que a gente fala que é a taxa de pontos que expiram, ele é menos de 1/3 do que o mercado. Então, a gente conseguiu trazer opções de o cliente usar para que o ponto dele não expire. Então, a gente conseguiu, primeiro, colocar o clube, para quem tem clube, o ponto não expira, e você poder usar o teu ponto. Isso foi um ponto interessante. E outras discussões que a gente tem tido, como é que eu faço para achar uma passagem de uma forma mais fácil? Que tipo de tecnologia, usando IA e outras coisas, eu posso ajudar o cliente a encontrar a passagem que ele quer, ou encontrar um produto que ele quer resgatar. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes que a gente está trabalhando nisso, e a ideia é sempre fazer com que o cliente tenha esse ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Então você acumulou pontos, resgatou, viu o valor e continua acumulando para resgatar mais. Então, esse é o ponto que a gente quer trazer.
Aqui também tem algumas coisas que a gente tem trabalhado para trazer para o dia a dia do cliente. O Uber é um exemplo disso. A parceria que a gente tem com Raia Drogasil e Pão de Açúcar, você poder usar no dia a dia. Esse tipo de coisa são coisas que a gente tem buscado para estar cada vez mais presente no dia a dia dos nossos consumidores. Mas eu acredito que a dúvida de muitas pessoas que clicaram aqui para assistir essa entrevista é como acumular pontos. Você, como CEO da Livelo, quais são suas dicas para quem quer acumular pontos e muitas vezes comprar uma geladeira, fazer aquela viagem internacional dos sonhos? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, assim, se você tem cartão de crédito, escolhe um cartão de crédito que faz parte da Livelo. Como a gente falou, a gente tem muitas opções de cartões que acumulam pontos na Livelo. Obviamente, a gente está falando aqui, né, os nossos sócios, Banco do Brasil e Bradesco, tem muitas opções de cartões que acumulam os pontos direto na Livelo. Esse é o primeiro ponto. Concentra tudo que você puder nesse cartão. O segundo ponto que é importante é você aproveitar dentro da Livelo as promoções que existem para acúmulo de pontos. Então, a gente fala do Compre e Pontue, por exemplo. A gente tem mais de 600 parceiros. Se você vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar supermercado, a gente tem o Carrefour, por exemplo. Então, tentar usar as suas transações com esse cartão dentro dos parceiros que a Livelo tem. A gente tem promoções aí, mais de 600 promoções por mês, o tempo todo de coisas que tem. Então, por exemplo, eu tenho 5 cachorros. A gente compra muita fralda e ração para eles. Eu compro nos nossos parceiros e ganho muitos pontos com isso, além do que eu já ganharia no cartão. Então, concentrar o acúmulo aqui nessa visão. E, por último, acho que não menos importante, que é você ter o Clube Livelo. Você assina a partir de R$ 44 por mês, aí você ganha 1.000 pontos todos os meses. Então, você acelera o que você está ganhando no cartão e, além disso, todas as promoções que você vir a encontrar na Livelo vão ser potencializadas para quem tem clube. Então, se para uma pessoa normal é 2 para 1, para quem tem clube, 4 para 1. A gente sempre tem, se você tem um bônus para transferir para a Aérea, quem tem clube tem mais bônus. Então, o tempo todo a gente está trazendo esse valor para o clube. Então, aqui são essas 3 principais dicas que eu daria. Depois você vai olhando, você vê que tem muita oportunidade. E falando agora sobre concorrentes, tem questão de cashbacks, né? Como você vê esse mercado? Ele realmente é uma ameaça para o programa de pontos ou não? Eu não vejo como uma ameaça. Acho que é mais uma opção que o cliente tem. E o que a gente tenta fazer na Livelo de fato, dar escolha para o cliente. Então, se você quiser fazer um cashback na Livelo, você faz. Você usa lá o Pix, manda para a conta corrente, não tem nenhum problema. Se quiser mandar para uma aérea, pode mandar. Se quiser comprar um produto, pode comprar. Então, a gente é muito agnóstico nesse sentido. O grande ponto principal que a gente não abre mão é como é que a gente engaja os nossos clientes. Então, para mim, é uma opção. Tem cliente que gosta mais de usar o cashback, tem cliente que gosta mais de usar para viagem. Eu acho que a gente poder oferecer e dar facilidade para ele poder usar onde ele entende. E somado a isso, como eu já falei, né, da ideia do clube, que seu ponto não vence. Então, você segura ele aqui e manda para onde você quiser, a hora que você quiser. Então, não tem essa restrição, sabe? Isso é interessante. Você costuma usar seus pontos em quais tipos de serviços? Viagem, eu uso mais em viagem, mas vou te falar que durante a nossa Black Friday aqui, eu comprei bastante produto. Então, assim... Compensou ali, né? Compensou. Por exemplo, caixa de som para ouvir, né? A gente foi falando de eletrodoméstico, já comprei algumas coisas bacanas. Então, a gente varia de acordo com as oportunidades. A gente tem no nosso shopping, tem todo de uma vitrine com oportunidades. E se você tem um ponto, eventualmente, fala, porque comprar um fone de ouvido. Tem muita coisa. Então, eu fico no mix entre produtos e viagens. André, para fechar esse bloco de negócios, a meta de vocês é chegar a 11 bilhões de reais em 4 anos. Como vocês pretendem fazer isso? Qual é o plano? A gente tem um plano bastante robusto e que tem algumas frentes. A primeira delas, quando a gente fala, como é que a gente continua fazendo crescer o ecossistema em 2 frentes. Clientes que a gente recebe novos CPFs e parceiros que vêm dentro da nossa visão do ecossistema. A gente tem hoje aproximadamente entre 2,5 milhões a 3 milhões de clientes por ano que vem para a Livelo. Isso é interessante porque mais ou menos aí 2/3 vem dos bancos e 1/3 vem de mar aberto, já clientes que procuram a gente. E no ponto de parceiros, como eu te falei, trazer parceiros que tragam essa visão de onipresença da Livelo que está no dia a dia. Então, a gente está falando de parceiros a gente chama de utilities, né? Então, por que você não pode pagar a faculdade e ganhar pontos? Ou pagar a faculdade de dia e ganhar pontos por isso? A gente está falando de contas de telefone, água, luz e outras coisas mais. Como é que você pode trazer esse consumo para dentro do ecossistema? A gente é muito forte no varejo online, a gente quer continuar fazendo isso, mas tem uma grande frente que é expandir a nossa atuação no PDV. Então, a gente tem hoje, com Raia Drogasil e Pão de Açúcar, por exemplo, super bem sucedido, a nossa ideia é como é que a gente expande isso para mais gente. Então, onde você for, você vai ter a possibilidade de fazer isso com os teus pontos ligados de uma forma muito simples.
como a gente faz. Esse é um ponto. Na outra ponta, a gente tem um investimento grande que a gente tem feito. Como é que a gente ajuda os nossos sócios aqui, principalmente, a cada vez serem mais relevantes do ponto de vista de loyalty? A gente é uma empresa do grupo, né, dos dois bancos, que é reconhecida como uma das maiores empresas de loyalty do mundo. Até um parênteses aqui, quando a gente fala da Livelo, em 2022, a Ascenda, que é uma empresa americana, fez um estudo falando dos maiores programas de loyalty do mundo de bancos. E a Livelo está entre os top 10, é a nona maior do mundo. Isso em 2022, a gente dobrou de tamanho de lá para cá. Então isso é interessante de ver o quanto que a gente ganhou relevância. Então poder trazer tudo que a gente constrói aqui, jogar, colocar à disposição dos bancos na jornada deles, acho que é um ponto importante que a gente está discutindo. E além disso, tem um grande investimento que a gente está fazendo em dados, tecnologia, plataforma de tecnologia, dados, IA, bastante coisa. E aí com foco principalmente como é que a gente consegue ser mais inteligente na hora que a gente se comunica com o cliente. Então, se você vai ver uma página, eu vou ver outra, como é que eu consigo trabalhar melhor isso para ter melhores conversões e pegar todo esse mundo que eu tenho de ecossistema, em vez de eu colocar na frente do cliente para ele tomar decisão, eu conseguir ajudá-lo a decidir qual é a melhor decisão que ele precisa tomar na hora de acumular ou na hora de resgatar o ponto. Considerando todo esse plano, a gente também tem alguns desafios aqui, e eu acredito que alguns deles podem impactar o crescimento da Livelo, né? Queria ouvir de você. Temos uma população com endividamento alto, temos os juros altos esse ano, estamos em um ano de eleição. Quais são os maiores desafios da Livelo para crescer no Brasil? Eu te diria assim, óbvio que isso sem dúvida nenhuma são desafios que a gente tem, mas eu te diria que o nosso maior adversário hoje, me pergunta qual é o meu concorrente, é a falta de conhecimento sobre o que a Livelo pode proporcionar de bacana. Então, quando você olha um momento desse, eventualmente você consegue gastar de forma mais inteligente, você consegue ter um pouco mais eventualmente de renda no final do mês por conta do teu consumo ter sido feito de uma forma mais inteligente. Então, a gente trabalha um pouco nessas duas pontas, né? É natural que a gente tenha aí e a gente é muito ligado ao consumo. Obviamente, se o país não vai tão bem e tem menos consumo, a gente sente também. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muita penetração para ser feita em todos os índices de consumo que a gente tem. Como eu te falei, a gente tem bastante e-commerce, mas e-commerce é 10% do consumo. O PDV tem 90% do consumo. Então, a gente tem um trabalho grande para crescer, tanto na visão de você poder resgatar o ponto, quanto poder acumular. Então, acho que vai ter que na verdade, a gente está muito confiante de que essa criação de valor que a gente traz, ainda que a gente tenha alguns ventos contra, ela é bastante poderosa para atrair o consumidor. Vamos falar agora de liderança. Chegamos no último bloco, que é de liderança. E já que a gente está falando de desafio, eu gostaria de saber de você qual foi o seu maior desafio como CEO da Livelo. Eu acho que o meu desafio, assim, como líder, líder ter o papel de mostrar o futuro, né? De conseguir inspirar as pessoas a mostrar para qual caminho elas têm que ir, como é que isso é feito e como é que o que a gente está fazendo hoje já está entregando algum tipo de resultado que vai nos levar mais para frente. Mas é sempre dessa direção. Então, acho que para mim aqui, quando a gente cheguei aqui 4 anos atrás, a gente falou que a gente ia crescer, mas quando a gente olha que a gente dobrou de tamanho nesse período, lá atrás talvez as pessoas não tivessem tanta crença nisso. A gente falou, cara, é possível, dá para a gente fazer, tem como a gente fazer. E eu acho que foi uma construção conjunta com o time de mostrar que passo a passo a gente consegue dobrar. Quando você olha para trás, fala, cara, a gente dobrou de tamanho. Então, quando a gente fala hoje de dobrar de tamanho de novo, as pessoas, acho que tem como a gente fazer, dá pra gente fazer. Então, acho que o papel do líder é principalmente esse, é tirar as barreiras e sempre inspirar e mostrar para onde é que o caminho, para o futuro que a gente quer chegar e, de fato, manter o foco. Né? Porque é muito fácil, às vezes, você se perder e acabar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é manter o foco e criar essa visão futura. Mas teve uma decisão que você olha para trás e fala, nossa, essa foi a decisão mais difícil da minha carreira? Acho que assim, são decisões que a gente, na história toda, para mim a decisão de um CEO, a mais difícil normalmente é quando você tem que desligar pessoas. Se algum plano que não funcionou ou alguma visão que você precisou desligar pessoas, é sempre muito ruim. Por isso que eu sou muito criterioso, até muito chato, segundo os meus membros do meu time, para contratar, porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz isso, porque ninguém quer trazer alguém, tirar uma pessoa de outro lugar, trazer para cá e depois ter que desligar. Né? Então, primeiro, contratar certo, para que a gente tenha a pessoa com fit cultural que funcione bem com a Livelo e que a gente tenha a capacidade de ir absorvendo esses custos e trazendo mais negócio. Então, sempre, para mim, a decisão mais difícil sempre foi quando a gente precisa não precisa fazer muitas vezes, graças a Deus, mas essa é a decisão mais difícil sempre. Bom, vamos falar agora um pouco da sua rotina aqui, já que a gente está no escritório. Eu vi que o seu escritório, inclusive, é bem diferente, não tem paredes, é tudo ali muito aberto. O escritório é novo aqui, né? É bem bonito também. Conta um pouquinho da sua rotina, tem horário para sair?
Você costuma vir aqui todos os dias? Conta pra gente. Eu moro em São Paulo, a gente está aqui em Alphaville, né? Eu venho bastante, eu venho praticamente todo dia, a não ser que eu tenha uma agenda fora, uma viagem, algum evento em São Paulo, mas normalmente eu estou aqui. Você falou, um escritório muito agradável, muito bacana, é super confortável para trabalhar e ele é aberto. Acho que isso é uma visão legal, um pouco da visão da Livelo também, de trazer as pessoas para interagirem e conversarem. Isso é muito bacana. Então, eu estou aqui o tempo todo. O que eu costumo fazer é tentar ter uma rotina de fazer os exercícios físicos que eu gosto de fazer. Né? Então, mas de modo geral, eu acho que a gente tem um modelo interessante na Livelo, que isso é um ponto legal de mencionar. A Livelo ela é híbrida. Você tem, né, o expediente híbrido, você pode trabalhar um pouco em casa, um pouco aqui, tem alguns dias da semana que a gente está aqui, mas é legal porque isso dá flexibilidade e ao mesmo tempo a gente consegue ter o melhor dos dois mundos, que as pessoas aqui, alguns dias da semana, isso para interação, para criação de coisas é muito bacana, criação de cultura, formação de pessoas que estão começando na carreira, e ao mesmo tempo que a gente tem essa flexibilidade quando precisa, então isso é muito legal, e a gente foi, né, dentro dessa visão aqui, falando parte do escritório, que é que você colocou, mas a visão de que a gente foi eleito a melhor empresa para se trabalhar em Barueri e região por 4 anos seguidos. Isso é muito bacana. Então, eu sempre falo que a gente conseguiu trazer o resultado para os níveis que a gente trouxe, mas sem perder a cultura e sem perder a alegria que as pessoas têm de trabalhar numa empresa que nem a Livelo. Como é que funciona o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Acho que a gente são momentos que a gente tem, né? Momentos como, por exemplo, junho, Black Friday, etc. São momentos que a gente tem, na Black Friday a gente faz um evento aqui, a gente vira à noite na Black Friday, então, mas são momentos específicos, mas de modo geral acho que a gente consegue equilibrar. Acho que o dado que a gente fala dessa visão de ter o trabalho híbrido e você ter a capacidade de sempre se antecipar os problemas, eu falo que você não pode ser herói do problema que você mesmo criou. Né? Então, às vezes, a gente tenta ser disciplinado para que a gente consiga não exigir demais. Mas tem momentos de crise, de problemas que a gente tem que ficar. Mas, de modo geral, acho que é uma empresa que equilibra bem essa visão. Você falou aí desses períodos sazonais, né? Esses períodos são importantes. Junho, por causa que é aniversário, né, da Livelo, Black Friday, fim do ano. Como foi junho desse ano? Quais foram os resultados? Foi um mês muito bom, acho que a gente sempre planeja bastante coisa para junho, então como é aniversário dele de 10 anos, a gente planejou bastante coisa, a gente teve 8 campanhas de aéreas, ou seja, de transferência para várias aéreas, foi muito, muito bom. A gente trouxe bastante promoção com o nosso varejo, de modo geral, então bastante coisa aqui para quem quiser acumular pontos esse ano, foi um mês muito bom. A gente teve aí, foi um ano de... A gente movimentou, entre acúmulo e resgate, pouco mais de 50 bilhões de pontos, o que é muito bacana. Então a gente vê que a gente teve praticamente quase 8 milhões de clientes aqui acumulando pontos com a gente e quase 2 milhões resgatando pontos com a gente. Então foi um mês de bastante movimento. As pessoas de alguma forma esperam essa data para poder tomar decisões. Então vou transferir o ponto para alguma aérea, vou ver se tem uma promoção boa, transfiro. Vou comprar alguma coisa, espero para ver se vai ter um desconto. Então já é uma época que a gente concentra um volume de pessoas acumulando bastante ponto e resgatando. Então foi um mês bastante bom, digno aí dos 10 anos de Livelo, então a gente sempre quer mais e foi um mês bom. E falando ainda sobre liderança, o que um bom profissional precisa ter para ir juntando pontos para chegar a um cargo de liderança, um cargo de CEO? Quais são as habilidades que você acredita que são essenciais para uma pessoa chegar a cargos de liderança? Bacana. Eu sempre costumo dizer, eu tenho bastante encontros aqui com as pessoas aqui na Livelo. Acabamos de fazer uma turma, 4 turmas as pessoas estão no primeiro emprego, digamos assim, estagiários, aprendizes e tal. E o que eu sempre falo para eles é o seguinte: você tem que ser o melhor no que você faz nesse momento. Então, acho que entender profundamente o que você faz e qual é o impacto do que você faz na empresa e para que isso, de fato, o que o seu trabalho muda na empresa como um todo. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que você consegue entender ao redor de você como é que a empresa funciona. Então, o teu colega da outra área... a gente tem aqui, eu digo, tem profissionais na Livelo muito gabaritados em todas as áreas. Esse conhecimento está andando pelo corredor. Como é que você não conversa com as pessoas e pergunta para entender? Quanto melhor você entender o contexto que você está inserido, melhor você faz o seu trabalho. E o terceiro ponto que eu digo muito, além da toda a formação e tudo que você tem que ter, ler muito e se educar, é você começar a pensar, se eu fosse o meu chefe, o chefe do meu chefe, ou se eu fosse o André, como é que eu tomaria determinada decisão e por quê? Você começa a ter um exercício de fazer perguntas, de entender por que aquelas coisas funcionam daquele jeito. Então, isso enriquece muito a nossa capacidade de ter um pensamento mais contextual e mais crítico. Isso faz uma diferença muito bacana, é o que eu recomendo para as pessoas que eu converso.
Ainda sobre conselhos, tem algum conselho de algum líder que te marca como líder até hoje, que te guia como líder até hoje? Assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Ted Roosevelt, né, que ele fala aqui, não sei se ela é exatamente aqui, mas é: faça o que você pode com o que você tem no lugar que você está. Porque às vezes a gente fica pensando muito, quando eu for gerente, quando eu fizer tal coisa, não, cara, faz o que você pode no lugar que você está com o que você tem. E eu acho que esse é um conceito para mim muito claro de liderança, que é vamos fazer a diferença no que a gente pode fazer, né? Então isso para mim é um ponto, um conselho aí de liderança muito, muito bacana, que eu gosto. Para a gente fechar a nossa entrevista, porque o nosso tempo acabou, qual conselho você dá para quem está entrando agora no mercado de fidelidade, nesse mercado de acumular pontos? Eu vou te falar que quando eu comecei a minha carreira, o conhecimento era bem mais escasso, era mais difícil de você fazer. A gente está num mundo hoje que, com as plataformas que a gente tem, você tem muito acesso a conteúdo, a informação. Então, se você se informe bastante, mas não é só se informar para ter... A gente tem muita distração hoje em dia, né? Você tem redes sociais, tem outras coisas, teoricamente, você pode perder muito tempo se você não se cuidar nesse sentido. Então, dedica um tempo para estudar, para aprender, tem muito conteúdo disponível, e eu acho que isso vai acelerar muito a tua capacidade de se diferenciar no mercado. Então, usa bem o tempo que você tem focado em aprender. Eu acho que aqui, além da faculdade que você está fazendo, né, você está começando a carreira agora, mas por que você não teria razão para você não entender tudo o que acontece em loyalty no mundo inteiro? Hoje existe essa informação. E a partir daí você ter suas conclusões, tirar suas dúvidas, questionar por que isso é assim, não é de outro jeito. Você vai sempre buscar e isso vai te dando mais conhecimento. André, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você, para todo o time da Livelo, e até a próxima pauta, hein? Não, obrigado. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que você tenha gostado aqui do escritório, de conhecer aqui a Livelo e um prazer mais uma vez. Até a próxima pauta. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!